Fala galera, mais uma dica vai cair no Enem. Bom, separei para vocês um assunto que ele na realidade é um subtópico, né? Mas ele tem uma importância muito grande, porque dentro do estudo do retículo endoplasmático, a gente pode falar de uma parte chamada de vias de secreção, que tem sido bem recorrente em prova, tanto pelo fato da gente falar das faces lisas, né, das faces rugosas dos retículos endoplasmáticos, e também do complexo golgiense, que não vai entrar aqui, mas a gente vai acabar citando por conta da intimidade dessas duas organelas na fisiologia celular. Bom, nós temos aqui a separação entre rugoso e liso, que são termos que a gente pode usar, mas o ideal é granular e agranular. E a principal diferença entre a face granular e a face agranular é a presença de polissomos, ou também conhecido como poliribossomos. Quando a gente estuda lá o retículo granuloso ou retículo rugoso, a gente fala que há a presença de ribossomos, mas na realidade o que a gente tem ali são polissomos. O que são polissomos? São agrupamentos de ribossomos, tá? Esses ribossomos eles ficam fazendo a leitura de uma fita de RNA mensageiro, sendo que cada um deles vai estar numa posição. Olha que interessante. Quando você tem um agrupamento de ribossomos, você otimiza a tradução. Ou seja, porque um ribossomo vai estar no início da fita, outro no meio e o outro no final. Então, enquanto um está na fase de iniciação, o outro já está na fase de alongamento e o outro na fase de término. Ou seja, o polissomo ou poliribossomo, ele vai otimizar a tradução de uma fita de RNA mensageiro e, consequentemente, a formação de uma proteína. Lembrando, gente, que a gente está pensando aqui em eucarionte. E nos eucariontes, nós temos, diferentemente, né, dos procariontes, nós temos a formação de uma proteína por um RNA, tá bom? E aí esse polissomo ele vai acelerar esse processo. E ele está presente nessa face do retículo endoplasmático. Lembra que o retículo endoplasmático, bem como o complexo de Golgi, os peroxissomos, os lisossomos e afins, eles fazem parte de um sistema conhecido como sistema de endomembrana. A origem dessas organelas aqui é uma origem diferente de cloroplastos e mitocôndrias, né? Através da endossimbiose, da teoria da endossimbiose sequencial. E aí aqui, as duas diferenças aí, três diferenças de cada uma, só para a gente listar. No rugoso, presença dos polissomos aderidos, tá? A gente não vai ter isso no liso, na face. Muito importante, né, para as proteínas de secreção. Quando a gente fala de proteína de secreção, galera, são proteínas que vão ser exportadas tanto para a membrana quanto para fora da célula. A gente sabe que a membrana plasmática ela é rica em biomoléculas, inclusive a gente chama, né, até o principal modelo do mosaico fluido, tá? Essas proteínas de secreção elas podem estar sozinhas ou conjugadas com outras biomoléculas, como por exemplo a formação de glicoproteínas, tá? De lipoproteínas, tá? E aí tudo isso aqui, ó, presente na membrana. As hidrolases lisossomiais. Ah, Felipe, mas espera aí, você não falou que era para secreção? Tudo bem, pode ser a secreção para a membrana, mas nós podemos também ter aproveitamento pela própria célula, tá? Todo mundo sabe que o lisossomo não é uma organela de origem única, né? Ela tem uma origem mista. Ela tem uma origem tanto das vesículas de secreção advindas do complexo golgiense, quanto dos fago ou pinossomos advindos lá da membrana plasmática. Então, na realidade, você tem um englobamento de partículas fluidas ou partículas sólidas em conjunto com as hidrolases ácidas, né? As hidrolases que a gente chama de lisossomiais, e isso vai formar o que a gente chama de lisossomo, tá? Essas hidrolases são dos mais variados tipos e elas funcionam em pH ácido por conta da presença de uma bomba de H+ na membrana dos lisossomos, tá? E as catalases, que são enzimas importantíssimas na atividade dos peroxissomos. Lembrando que os peróxidos, né, que nós temos ali no interior da célula, eles são advindos principalmente do metabolismo de ácidos graxos. As catalases também fazem parte. E aqui, na parte do liso, ou agranular,
a síntese de fosfolipídios, tá? Os fosfolipídios que fazem parte, né, da nossa membrana, da formação da nossa bicamada fosfolipídica lá da membrana plasmática. E o colesterol, tá? Que é muito importante também, que impede a cristalização da membrana. Ele fica localizado entre as ligações insaturadas dos ácidos graxos, vulgo Enem. O Enem já cobrou isso, inclusive no Enem 2019, tá? Hormônios esteroides, meu povo, hormônios esteroides. Aldosterona, cortisol, estradiol, progesterona e afins, tá? Os precursores, por exemplo, de testosterona, todos eles, ó, são sintetizados a partir da face lisa do retículo endoplasmático. Só lembrando de uma coisa, caso venha a ser cobrado, os receptores de hormônios esteroides, eles não são na membrana plasmática da célula, tá? Os receptores são intracelulares. De hormônios que são de origem proteica, eles são recepcionados lá na membrana plasmática da célula. Vale salientar a diferença. E aqui, o retículo sarcoplasmático. Caramba, que legal! O que significa sarco, Felipe? Ele está relacionado à musculatura, tá? Quando você estuda lá contração e relaxamento, principalmente da musculatura estriada esquelética, que é a mais cobrada, existe a da lisa, existe a da cardíaca, mas a esquelética é a mais citada. O retículo sarcoplasmático está relacionado com o armazenamento de cálcio, tá? O cálcio que é importantíssimo para desencadear toda aquela parte lá da ligação da troponina, da tropomiosina, toda a fisiologia muscular, ela passa em cima desse cofator, que é um cara muito importante, que é o cálcio, tá? Só para salientar, gente, o cálcio, ele está presente na contração, ele está presente na coagulação, ele está presente no movimento citoplasmático, ele está presente, por exemplo, também em outros fatores como impulso nervoso, como na formação, por exemplo, de algumas junções, por conta dele ser um cofator sensível, né, para a formação das caderinas, que são proteínas que fazem parte da composição, por exemplo, dos desmossomos. Ou seja, o armazenamento de cálcio, ele é tão importante que ele vai ser feito por uma estrutura que a gente até dá outro nome, né, que é o retículo sarcoplasmático, tá? Com certeza, gente, isso aqui, a ligação com o complexo Golgiense, na formação de pectina, por exemplo, na formação do ácido hialurônico, as vias de secreção, né? Inclusive até mesmo com um conteúdo interdisciplinar com a própria química em questões de radioatividade, marcadores moleculares, isso aí com certeza vai cair no Enem. Beleza, galera? Um beijo e até a próxima.